dinamômetro, eu vou fazer o quê? O avanço da curva de ignição por determinada faixa e rotação. Então, exemplo, vamos supor que eu tenho aqui nessa faixa aqui a 3.000 RPMs. Então, vamos adiantar o ponto, fazer o avanço na curva ali em 3.000 RPMs. Aí, eu vou testando no dinamômetro. Como que eu faço o teste? Eu coloco lá 10 graus antes do PMS. Adiantar é antes do PMS, atrasar é depois do PMS. Só para a gente entender, o PMS é o zero, então tudo que está antes é adiantar, tudo que está depois é atrasar. Beleza? Então, o que acontece? Eu vou lá na curva de ignição, vamos supor que eu estou fazendo aqui a 3.000 RPMs. Eu tenho aqui a 3.000 RPMs, tá? É um exemplo, tá? Tenho aqui a 3.000 RPMs, vou trabalhar essa primeira faixa de rotação do meu motor. Então, começo a colocar ponto. 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus, 50 graus, 60 graus. Eu vou trabalhando essas faixas. Então, eu coloquei 10 testes, coloquei 20 testes. Está crescendo ainda a curva de ignição. Então, a curva de ignição ainda está crescendo. Coloquei 30 graus, está crescendo. Coloquei 40, estabilizou. Coloquei 50, começou a estar na mesma coisa ainda. Só que o que acontece? Ela já começou a querer cair com 50. Com 60, caiu a potência do motor. Ou seja, caiu o torque ali do motor, o torque máximo. Então, o que acontece? Eu descobri que com 40 graus aqui, ó, é a faixa que nessa faixa de 3.000 RPMs aqui, ó, seria o ponto exato ali, ou seja, o avanço exato para me ter o torque máximo nesse motor ali, certo? Para me ter uma potência nessa faixa de rotação legal, para me ter um torque bom nessa rotação. Se eu coloco menos, eu tenho menos potência, certo? Mas se eu coloco mais, eu consigo extrair mais desempenho desse motor. Então eu descobri que com 40 eu tive potência ainda, eu tive torque. Então o que acontece? Só que eu vou testando. Ah, e se eu colocar com 50? Aí o que acontece? Começou a declinar. Coloquei com 60, está declinando mais. Então eu descobri que com 40 é o melhor. Só que o que acontece? Aqui existe um fator que é muito importante a gente analisar, tá? Que é o seguinte, quando você vai colocar ponto, ou seja, fazer o avanço, adiantar o ponto de ignição, a gente precisa entender que o que influencia o ponto? O combustível que eu uso, certo? Ou seja, cada combustível ele aceita mais ponto, tem uns que vão aceitar, tem uns que não vão aceitar. Isso é determinado muito também pela octanagem do combustível, ou seja, tem combustível que ele tem uma octanagem boa, eu consigo colocar mais pontos sem que ele se autodetone ali, certo? O combustível se autodetonar. Só que, dependendo do combustível que eu uso, se eu usar muito avanço, talvez eu use a gasolina. Se eu colocar lá com 40, um exemplo, tá pessoal, hipotético, eu coloquei aqui com 40 graus antes do PMS em 3.000 RPMs, a moto começou a grilar aqui. Por mais que eu tenha o torque máximo, a moto começou a grilar. O que isso está indicando para mim? Está indicando que eu tenho que voltar o ponto um pouquinho. Eu não posso adiantar mais, porque aí já está começando as batidas de pino ali no motor. Ou seja, o combustível está se queimando antes ali. Ou seja, o que acontece? Tem a detonação, tá? E tem a pré-ignição. Então, a detonação é quando o combustível ele se autodetona. A pré-ignição é quando eu tenho um ponto muito incandescente, ou seja, um ponto muito quente em uma determinada parte da câmara de combustão, seja no pistão, nas válvulas, na vela, que o combustível, quando ele entra e pega nessa parte quente, é como se fosse a centelha da vela, ele se queima, começa a se queimar ali, beleza? Então, quando a batida de pino aqui, a gente começa a ter esses fatores já ruins para o meu motor. Então, é um fator de quebra, tá? Se você quiser saber um pouco mais sobre ponto de ignição, detonação, eu fiz um vídeo, tá? Aqui na página, tem um vídeo aqui na página, tá? Específico só desse ponto, pré-ignição e detonação, beleza? Depois eu vou deixar o link dele aqui embaixo também para você assistir esse vídeo sobre pré-ignição e detonação, porque senão vai ficar muito longo e extenso aqui, explicando sobre pré-ignição e detonação para vocês aqui. Beleza? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, é só você clicar no link depois de assistir essa aula e ir lá e assistir a aula sobre pré-ignição e detonação. Beleza? Mas é só para a gente entender. Então, o dinamômetro ele começa já a identificar isso. Por mais que eu tenha aqui, dependendo do combustível que eu uso, eu não posso colocar aqui, nessa faixa aqui. Ou já está começando a acontecer batida de pino ali no meu motor. Então o que acontece? Quando começa a acontecer essas batidas de pino ali, essas vibrações, ou seja, o combustível está pegando essa parte quente,
Aí a vela aconteceu, vai gerar uma frente de chama, a outra frente de chama toca com uma, gera um choque ali. Aí é a famosa batida de pino ali no motor. Então eu já começo a entender que eu não posso avançar tanto o ponto assim, não posso adiantar tanto o ponto assim, então eu tenho que deixar com menos, por mais que eu não tenha o torque máximo, tá? Então eu já tenho que começar a analisar esses fatores quando eu vou trabalhar a curva de ignição do meu motor. E quando começa a declinar, por que começou a declinar aqui? Mesmo, vamos supor, você colocou com 60 graus e mesmo assim não está acontecendo batida de pino, nada, não está acontecendo nada. Mas a potência, você começou a identificar que a potência caiu. Por quê? Lembra da frente de chama? Eu adiantei muito aqui, a frente de chama aconteceu, só que está muito adiantado. Então o meu pistão está subindo. Ele vai ter que empurrar essa combustão de volta para cima e descer. Quando ele tem que empurrar ela de volta para depois descer, ele perde energia, ou seja, a perca de potências. A perca de potência no motor, beleza? Então a gente vai começar a fazer a curva de ignição através disso aqui. Então eu comecei a identificar. Aí eu fui lá, descobri o torque máximo para uma determinada rotação e carga. Eu vou lá e coloco lá com 4.000 RPMs. Aí eu analiso. Com 40 graus antes, com 4.000 ainda está ok? Estou tendo uma potência de desempenho? Mantém. Com 6.000. Aí fui lá, com 6.000, eu já precisei descer um pouco o ponto. Coloquei com 20 graus o ponto aqui, tá? Foi o melhor resultado em 6.000, então eu deixei com 20 graus, tá? Lá com 10.000 RPMs, vamos supor que eu atrasei o ponto. Quando ou seja, eu atrasei o ponto de ignição porque a rotação do motor ela é muito alta. Então, para acompanhar essa frente de chama, tá? E acontecer no momento certo para mim ter o máximo de resultado nesse motor, eu atrasei lá em 10 graus, eu coloquei 10 graus atrasado. Então, quando você vai fazendo essa curva de ignição, você vai ter que ter o dinamômetro e vai analisar por faixa de rotação. Você vai colocando, trabalhando o ponto, tá? De acordo pelas faixas de rotação e o que traz mais resultado para você, beleza? Por isso que você precisa desses equipamentos eletrônicos para fazer pelas faixas de rotação ali que o equipamento ele te dá a possibilidade de fazer, beleza?